Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os layouts, né, do Bootstrap. Então, vi a documentação aqui, a gente está lá na parte de layout. Só que hoje eu vou fazer uma aula diferente, chamar ela de aula 2. A gente vai falar sobre o grid, a coluna e o container. Tá? Então, vamos criar uma nova pasta aí, só para a gente nomear melhor. Vou chamar isso aqui de essa pasta grid, coluna, container, né? Não necessariamente nessa ordem, né, que eles vão ser, mas vamos colocar na ordem certa. Container, que é o primeiro, né? Aí a row e a coluna, só para a gente saber o que é que a gente está fazendo. Então a gente está trabalhando essas três propriedades, né? Eu vou criar um novo arquivo aqui dentro, vou chamar de index.html, para eu poder chamar ele mais rápido. Primeiro, vou iniciar toda aquela estrutura, a configuração básica, né, do HTML, exclamação e Enter. Vou chamar aqui o meu grid, quer dizer, o meu CSS do Bootstrap. Então, vou ter que retornar uma pastinha, né? Tá lá salvo na Bootstrap Arquivos, então, // Bootstrap Arquivos, CSS. Eu vou achar lá o meu Bootstrap CSS. Vou chamar aqui, eu só dar um Ctrl ponto e vírgula, e vou falar que isso aqui é Bootstrap. Apesar de eu não usar, só por treino, né, eu vou chamar meu JavaScript aqui também, / arquivos JavaScript, ponto, beleza. Não esquece de dar um comandinho aqui, o defer, né, para ele executar isso aqui depois do HTML. Dá um ponto e vírgula aqui, vou falar meu CSS e já vou chamar ele aqui também, link 2 pontos, CSS. Dá um CSS barra aqui para ele criar a pasta quando eu der o Ctrl clique. Então, a pasta vai ser criada aqui. Luft, criou a pastinha. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vou treinar aqui, então, propriedades do grid. Vamos executar, vamos ver como que ele está. Não vai ter nada executado ainda, né? A página em branco só com esse H1. Propriedades do grid. Vou colocar tudo na mesma página aqui, para a gente ter um acesso mais fácil e rápido aí do ficar trocando aqui. Bom, vamos lá, né? Trabalhando aí as nossas propriedades, eu vou chamar um container aqui, ponto container, e vou dar um ponto row, a gente viu na aula passada, né? Criar uma linha, e vou criar uma coluna aqui também. Vou falar que essa coluna tem um espaço de 4, né? Vale por 4 colunas, né? Eu quero que tenha um espaço maior. Vou dar um parágrafo aqui e vou falar primeira coluna. Só para a gente ver o que a gente está fazendo. E você pode estar se perguntando, caso tenha caído de paraquedas aqui, por que ela deu esse espaço, esse parágrafo. Isso aqui é porque eu tenho um container, né? Se eu quisesse que ele iniciasse no começo da página, dava container fluid e ele pegava 100% ali da minha widget. Mas isso vai depender, é claro, do projeto. Como escrever container é mais fácil do que escrever container fluid, farei tudo com container, né, fluid. Container apenas, perdão. O que eu vou fazer aqui mais? Eu criei o container, eu vou dar uma outra classe para ele, espaço container traço aula 2, né, que é aula 2. Só para mim chamar ele aqui. E eu quero dar uma borda para ele, border de 1 pixel, solid black, apenas, só para eu poder ver ela aqui, ó. Beleza? Só para eu ver o meu container. O que mais? Como a gente vai trabalhar as propriedades do Flexbox, uma coisa que é muito importante a gente saber é que o meu container eu posso dar uma altura para ele para eu poder posicionar os elementos lá dentro. Então, eu vou dar uma height aqui de 150 pixels. Vai ficar bem grandinho. Aí eu vou ter esse trabalhinho aqui para mim estar realizando no meu arquivo. Bom,
De acordo com documentação, né, o que a gente tem? Quando eu trabalho meu grid, eu tenho ele dividido em colunas, perfeito, né, a parte da responsividade dele. Mas quando eu venho nas minhas colunas, eu posso fazer alinhamentos vertical, que é da direita para a esquerda, perdão, que é de cima para baixo, baixo para cima, e o horizontal, que é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então vamos lá, trabalhando os meus alinhamentos, primeiramente. Você pode ler, né, aqui a documentação, né, você vai usar o alinhamento do Flexbox para vertical e para horizontal para alinhar as suas colunas. Mas é aí que tá, você não vai usar ele dentro da coluna, você vai usar ele dentro da linha. Porque o Flexbox, ele vai organizar os itens de dentro de alguma coisa. Então eu vou organizar os itens de dentro da linha, né? Os itens dentro da linha são o quê? O que eu quero que dentro da linha fique tudo alinhado horizontalmente, verticalmente e dentro de suas propriedades. Dentro da linha eu tenho colunas. Então eu vou colocar as minhas relações dentro da linha, dentro da row. Então vamos lá, trabalhando essa propriedade. Para essa row eu vou dar um nome para ela também, row aula 2, né, uma outra propriedade, né, uma outra classe para ela, só para mim chamar row aula 2 e trabalhar ela. Primeira coisa, eu quero fazer um alinhamento horizontal. Então vou descer aqui nos alinhamentos horizontais e eu estou vendo que existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de alinhamentos diferentes. O alinhamento ele é feito no comando, eu vou dar uma classe, né, para ele chamado Justify Content. E são 6, né? Então é Justify Content Start, Justify Content Center, Justify Content End, porque ele vai lá para o final, né? Vai à direita. Justify Content Around, que ele fica em torno. Justify Content Between e Space e o Justify Content Evenly. Esse Evenly e esse Around parecem iguais nesse primeiro momento, mas eles não são, tá? Eu vou colocar no exemplo aqui mais colunas para a gente ver como que ele vai funcionar. Bom, vamos trabalhar essa ideia aí então, né? Vamos colocar aqui nessa row, só para ficar visível o que a gente está fazendo, eu vou dar um background color para ele. Opa, dei ponto sem querer. Background color, eu vou dar esse biscuit e vamos ver como que tá. Ó, ele ficou, então a minha row, ela tem a minha linha, né? Essa cor. Por que não ficou na caixa inteira aqui? Porque aqui a altura, ela vem do container. Eu posso dar um outro background aqui, vou dar um contraste, vou tentar pegar esse blue, vai dar um contraste legal, eu acho. Aí, ó. Agora eu tenho o meu Justify Content e como que ele tá. Bom, o que eu tenho aqui? Primeiro, a minha coluna, a minha linha, ela pegou todo aquele espaço. A minha coluna não pega, né? A minha coluna, ela tem 4 espaços aqui só. Então, eu vou criar uma coluna, uma classe para ela, onde eu possa dar alguma configuração, né? Então, eu vou dar um col-4, porque eu estou trabalhando só ela, aula 2. O da col, no geral, não, o da col-4, porque ele está aqui. Então, eu vou chamar ela aqui, ponto col-4-aula 2. E agora eu posso trabalhar e posso dar um outro background aqui também. Background color, e eu vou dar esse aquamarine aqui, só para a gente ver que vai travar mais ou menos aqui, eu acredito. Vamos ver se eu acertei. Ah, faltou. Ele dividiu em 4, né? Dividiu em 4 partes aqui. Pegou 4 partes, né? Na verdade, estou usando 1/3 dela. 12 dividido por 4. Eu tenho esse espaço aqui. Bom, até aqui beleza, né? Eu só dei corzinhas para ficar tudo visível. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, esse primeira coluna, e eu vou dar um alinhamento, eu vou jogar no centro. Lá na documentação, o meu centro é o segundo aqui, né? Eu vou dar um Justify Content Center. Então, eu vou aplicar essa classe aqui dentro da minha row. Então, eu venho na minha row, eu vou dar uma classe nova para ela, Justify Content Center. Quando eu olho lá, ó, a minha coluna foi para o centro, né? Eu alinhei a minha coluna. Ah, mas e se eu tirar daqui e colocar aqui? A minha coluna vai para o centro?
Não, minha coluna não vai para o centro. Por quê? Porque dentro da coluna eu não tenho nenhuma outra propriedade. Então eu quero alinhar a propriedade da coluna, né? A propriedade, né, das coisas que estão dentro da linha, melhor dizendo, né? Dentro da linha eu tenho colunas. Então eu consigo jogar ela lá para dentro. Então beleza, consegui fazer esse alinhamento inicial aqui. Aí, quero jogar lá para o final. Então lá para o final é end, né? End de final. Mas se você for na dúvida, você pode olhar que o final, né, mais ou menos a terceira, né, todo à direita, você pode colocar aqui, ó, 1, 2, 3, justify content end, justify content end. Aí quando eu venho, dou um F5, ele foi lá para o final da minha página. Vamos colocar aqui outra coisa? Eu coloquei primeira coluna, eu vou colar e vou digitar aqui uma segunda coluna. Duas colunas, né? 1 é 2. Agora eu não quero trabalhar. E eu vou diminuir também aqui. Eu não vou colocar col 4, vou colocar col 2. Só para a gente ver melhor. F5, deu uma diminuidinha do tamanho. Agora eu não quero end. Eu quero que ele trabalhe. Vamos ver algum aqui. Eu quero que ele trabalhe esse aqui, ó, esse penúltimo, o between. Então, justify content between. Então vamos lá. Between. Opa, acho que eu escrevi errado, né? Between. E quando eu devo ter escrito errado. Between. Escrevi com 2 E aqui, ó. E ó, between, ele está entre. Então eu tenho um no começo e um no fim. Mas o que aconteceria se eu tivesse mais, né, utilizando o between? Eu vou colocar mais duas colunas. Aqui onde está a segunda, é a terceira. E aqui a quarta. Ó, eles ficam entre, eles respeitam o mesmo espaço para se utilizarem. Então aqui tenho 2, 2, 2 e 2, 8, né? Para 12, então falta 4. Então isso aqui, cada um desses bloquinhos está respeitando o espaço de 4, né? 4 dividido por 3, 1 e alguma coisinha tem o espaço deles. É sempre um espaço igual para eu poder estar separando e utilizando eles. Nada demais até aqui. Só utilizando essa pequena propriedadezinha. Mas eu posso também querer alinhar o item verticalmente. Para eu alinhar ele verticalmente, eu vou dar um height para minha linha também. Eu vou dar um height igual. Não, vou dar um height diferente um pouquinho. Eu vou dar um height de 100. Por que de 100? Porque eu consigo ver que ainda tem um espaço aqui embaixo, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou... você tinha falado que ia mostrar a diferença do between, né? Do space around e do evenly, né? Então vamos lá. Space around. Então eu vou trocar aqui por between around, só para a gente ver. Around, ele tem um espacinho que ficou aqui. E o último que a gente quer é o evenly, né? Ó, vou deixar o mouse travado aqui na posição, só para a gente ver para onde vai. Quando eu dei um F5, atualizei, você viu que a distância é diferente. Só para a gente acabar não confundindo, né, achando que a distância é sempre igual, apesar de que não precisaria do mouse, daria para ver nitidamente ali. Beleza, agora eu vou tirar o Justify Content. E por quê? Só para que eles voltem tudo e eu alinhe ele no centro, agora a coluna. A minha coluna, ela tem um background, beleza. A minha informação aqui da minha linha também tem. Tudo está com background diferente para a gente poder visualizar. Quando eu vejo que quando eu quero trabalhar meu alinhamento vertical, o meu alinhamento vertical ele trabalha com um align itens. Então eu tenho o align itens start, align itens center e o align itens end. Então vamos trabalhar eles aí, né? Vou colocar aqui na minha row o align itens start. Vou colocar o center por primeiro.
para a gente ver o que vai acontecer aqui. Aí eu vi que caiu a minha... Eu não coloquei o Start porque ele ia ficar no início, tá? Por isso que eu quis mudar. Mas quando eu coloco o Center, a minha coluna cai para o centro da altura da minha linha. Se eu colocasse End, ele ficaria para o fim. E o Start ficaria no começo. O Start, sem o Start, o que ele parece é o mesmo, né? Mas, sei lá, dependendo do projeto que você está fazendo, pode estar dando algum trabalho aí, você precisa saber. E também a diferença, né? Sem o Start, a sua coluna ocupa o tamanho inteiro ali da sua linha. Então, beleza, essa acho que é a primeira ideia que a gente tem. Trabalhar, aprender a colocar eles. E agora eu vou fazer uma combinação. Eu vou colocar os dois juntos. Eu vou alinhar esse texto aqui no centro, horizontal e vertical. Então eu vou colocar o align. Eu sempre escrevo align do jeito ao contrário, né? É GN, eu coloco NG. Align. Opa. Align itens center. Então vamos dar uma olhadinha. E eu acho que eu escrevi com N. E quando eu olho, foi para o centro. Agora eu vou dar um justify content center. E também foi para o centro. Tá? Então, só para explicar que você pode estar utilizando as duas configurações ao mesmo tempo. Você não fica aí achando que só tem que usar uma por vez. Pode usar as duas ao mesmo tempo. Beleza, aí é tranquilo, né? Fizemos aí a informaçãozinha, trabalhamos, colocamos grid, suas propriedades, trabalhamos elas, beleza. Mas você pode querer dar uma mudada, você não tem por que querer trabalhar assim sempre. Vamos fazer um esboço aqui. Eu vou querer agora, eu vou criar uma nova div, um novo container. Só deixa eu pegar esse container aula 2, vou dar um espaço aqui nele, vou dar uma margem bottom de 50 pixels, só porque eu vou colocar um novo container, né, e ele vai acabar caindo aqui embaixo. Dá esse espaçamento. Então eu vou dar um ponto container fluid agora, só para diferenciar, né, usar o outro também. E eu vou criar uma linha e vou criar aqui uma coluna. Criei uma linha, criei uma coluna. O que eu vou fazer aqui? Quando eu trabalho essas relações, eu tenho aqui uma coluna e acabou. Né? Eu vou colocar a informação aqui que eu quero dentro dela. Oi, por exemplo. E ela apareceu aqui dentro do meu container. Está sem formatação porque eu ainda não dei formatação. Mas isso não quer dizer que eu tenha que trabalhar com ele única e exclusivamente assim. Eu vou trabalhar aqui com a relação que eu vou ter essa coluna ocupando um espaço de 3 e eu vou criar uma nova coluna aqui, ocupando o resto do espaço, que vai ser 9, né? 3 mais 9, 12. Eu vou ocupar o resto do espaço, vou dar um outro H1 aqui só para a gente trabalhar. Eu vou falar oi de novo. Então tem aqui os dois espaços. Nada impede aqui agora que eu, dentro de alguma delas, eu crie novos parâmetros, novas coisas que eu queira para mim poder trabalhar. Eu vou dar um col-3 menos aula 2, só para eu poder chamar ele ali, eu vou dar uma formataçãozinha para ele. Eu vou chamar ele aqui, ó, ponto com menos 3 aula 2, e eu quero dar uma border de 1 pixel solid e cor red, só para ficar diferente. Aí ela apareceu aqui e eu vou colocar aqui agora um col-9 aula 2. Só vou trocar aqui para 9, que eu vou criar ele ali também. Eu vou dar uma border de 1 pixel solid blue. Opa, faltou chamar ela ali, né? Eu não chamei ela dentro da minha... Aí, beleza. Agora ela apareceu as duas aqui. E conforme você vai necessitar e trabalhar, você pode incrementar conteúdos aqui dentro. Então, eu vou chamar dentro
essa coluna, eu vou chamar uma linha, row. Eu vou chamar row, aula, acho que eu já chamei aula 2, né? Então, row 2, traço aula 2. Row 2, aula 2. E dentro dessa row, eu vou colocar quantas colunas? Vou colocar mais 3 colunas. Então, se eu quero colocar 3 colunas e ela ocupem o espaço todo, eu faço 12 dividido por 3, e o resultado que der eu coloco col menos o resultado. Então, col menos 4. 3 vezes. Então, opa, escrevi col menos 3, faltou o ponto ali para ele chamar em forma de classe. Aí. Então, vou colocar informação 1, vou colocar aqui a minha info 2, e aqui a minha info 3. Beleza, vamos lá. Pluft, criei ó, info 1, info 2 e info 3. Eu dividi de novo elas em outros espaços. Às vezes você quer fazer um card, né? Você quer colocar uma notícia, alguma coisinha. Você tem aqui um menu, por exemplo, você transforma isso num menu. Isso aqui se transforma em informações, algo que você queira, né? Você pode fazer isso. Queria te mostrar que você pode, caso necessário, aí para o seu trabalho. Bom, só para a gente ver, né, para ficar visível aí algumas propriedades, né, no Flexbox que a gente está fazendo. E que mais que a gente pode fazer utilizando ele? Via documentação, a gente pode também ter um que é o offset. Colunas offset, já estava até aqui. E o que o offset ele vai determinar para mim? Eu crio uma div e essa div ela simplesmente não tem nada dentro. Div não, perdão, uma coluna que não tem nada, ela tem um espaço em branco, caso eu queira separar informações. Então uma coisa que eu acho bem legal, e às vezes eu quero começar a fazer algo parecido com isso, só que eu não quero que a informação fique aqui no começo, né? Ela dê um espaço. E eu não quero usar esses space around, não quero usar o between, não quero usar o evenly, quero configurar da minha maneira, né? Então, posso fazer o quê? Vou só dar chamar essa propriedade, só para ela dar aquela margem para gente. Vai dar uma desconfigurada, mas pelo menos eu tenho uma margem aqui daí. Aí, ó, vamos lá. Vou criar aqui de novo ponto .container. E agora eu vou iniciar aquela minha linha, então, ponto .row. E eu vou iniciar uma coluna com offset. Então, eu quero que o meu texto inicie 3 para frente. Então, eu vou dar ponto offset menos 3. E vou colocar um parágrafo aqui. Oi, testando. E quando eu vejo lá, ele iniciou bem à frente, né? O container teria que iniciar aqui, ele iniciou bem à frente. Vamos dar uma configuração, uma borda para ele? Vamos colocar aqui container off. A gente chama lá ele no meu offset. Container off, já tinha até dado já feito aqui, uma border de um pixel sólido pink. Então vamos lá. Container off. Ele apareceu, ó, o espaço que ficou aqui. O que aconteceria se eu trocasse aqui de offset para col? Você vai ver que quando eu atualizar a página, esse oi testando, ele vai vir aqui para o começo. Eu posso fazer aqui, ó, col off, coluna do offset, só para a gente testar, ponto col off. E eu vou dar uma borda igual a essa, eu vou mudar a cor. Aqui está como pink, eu vou deixar como orange. Aqui, só para ela aparecer. Então apareceu o tamanho dela. Então, de novo, vou trocar de col por offset. Nossa, dei tudo em maiúsculo. Offset. Aí ele deu uma andadinha para frente. Offset menos 3, ele pulou para frente a minha relação. Se eu voltar como col, menos 3, ele, por algum motivo aqui, o col menos 3 está pegando espaço todo. Ah, sei, acho que sem querer eu apertei um F5 antes de salvar. Então ele pegou o espacinho aqui.
Agora vou deixar o mouse travado aqui e vou trocar por o call por offset de novo. E você viu que ele iniciou lá. Ele deu esse espaço, jogou 3 à frente. Tranquilo, bem bobinho, né, a relação que a gente fez. Só para a gente ver o que acontece aí com ele. Eu dei esse espaçamento, andei aquela relaçãozinha ali com ele. Ok, acho que basicamente é isso sobre esse primeiro momento, sobre o offset, como trabalhar com ele, como jogar essas informações para frente, voltar elas. Acho que é bem legal, bem interessantinho essa parte inicial aí para a gente aprender a trabalhar com o grid. Algumas outras informações de grid que você pode estar querendo vão estar todas aqui. É só você dar uma boa lidinha aí na documentação. Acho que na próxima aula a gente fala sobre os gutters, as utilities, que é o flexbox, né, a margem e o padding. O padding ele vai estar dentro do gutter aqui. A gente vê ele na próxima aula. O z-index, que são trabalho de imagens ali, né, quando a gente quer colocar uma imagem para frente, para trás, algumas outras relações, né, o que vai ficar à frente não precisa ser necessariamente uma imagem. E finalizamos aí no CSS Grid, acho que fica aí para a próxima aula essas 3, e aí a gente faz um projetinho, já está em mente aqui uma divulgação de um evento de uma cidade, por exemplo, né, um show de talentos, algo do gênero. Então beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela participação, não esquece de deixar o seu like, valeu!